E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil, e começamos com mais um vídeo aqui no canal Roda VT. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as notícias da semana passada e desse mês de março. Também da ida do Bolsonaro aos Estados Unidos com o encontro com o Trump, das asneiras que os seus filhos andaram falando por aí e de muitas coisas. Então vem comigo, vamos lá? Começar com a notícia que do filho do Bolsonaro leva invertida de internautas após ataque, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PSL usou o Twitter para atacar indiretamente a filósofa e escritora Márcia Tiburi, que deixou o Brasil para morar nos Estados Unidos após receber ameaças de morte, né? Márcia Tiburi está morando no Nordeste dos Estados Unidos desde dezembro, onde foi convidada para uma residência literária, né? Aguentamos 13 anos de PT vendo o número de homicídios e a insegurança só aumentar. Agora bastam 2 meses de governo Bolsonaro para o pessoal da resistência sair do Brasil e ir morar no Zewa. Ou Europa, alegando falta de segurança. Cara de pau é uma marca registrada da esquerda, tuitou o filho do Bolsonaro, né? Aí, em resposta à publicação, alguns seguidores começaram a ironizar o filho do Bolsonaro, né? Começou a campanha para fingir que não viu as notícias pela manhã, tuitou o Ricardo Carvalho, né? Ou outra pessoa escreveu: ouvi dizer que a vizinhança do seu pai é todinha composta por cidadãos de bens, confere, Dudu, né? Entre outros, porque a gente sabe, né, que foram pegos os assassinos da Marielle, que moram, um dos assassinos, né, que matou a Marielle, mora no condomínio do pai, do Bolsonaro pai, né? Então, gente, já começamos com aí, né? Já nos Estados Unidos, o Bolsonaro garante não ter relação com o assassinato da Marielle e diz que fama de homofóbico se deve a fake news. Talvez a eleição dele se deve a fake news, né? Agradeça. Jair Bolsonaro viajou a Washington, capital dos Estados Unidos, para se encontrar com o presidente Donald Trump e deu uma entrevista exclusiva à Fox News, a emissora fortemente identificada ao presidente norte-americano, em que respondeu, entre outras perguntas, diretamente relacionadas ao assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Entre atitudes como dispensar a necessidade do visto para cidadãos americanos, australianos, canadenses, japoneses ingressarem ao Brasil, em meio a declarações de seu filho, Eduardo Bolsonaro, de que imigrantes brasileiros são irregulares, imigrantes brasileiros irregulares nos Estados Unidos seriam uma vergonha. Vergonha pra você, Eduardo. Vai tomar bem no meio do teu cu, pinto pequeno. O presidente também respondeu sobre as acusações de um possível envolvimento com um dos acusados no caso dos homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes. Bolsonaro aparece em uma fotografia ao lado do ex-PM Rony Lessa, acusado de disparar os tiros que mataram Marielle Franco e a Anderson. Além disso, foi descoberto recentemente que o acusado mora no mesmo condomínio do presidente e que sua filha teria se relacionado com um dos filhos do Bolsonaro. Aí a gente já se pergunta, né? Se fosse o Lula que morasse nesse condomínio e o assassino da Marielle estivesse relacionado ao Lula. Não, vamos melhor. Se o Lula morasse, não onde o Lula mora hoje, né, no condomínio onde a família dele reside. Se o que deu a facada no Bolsonaro morasse ao lado e o Lula tivesse uma foto com esse cara que deu a facada no Bolsonaro, o que você, bolsonarista e apoiador do governo do Bolsonaro, estaria pensando nesse exato momento? Que não tem nada a ver? Ou que, sim, o Lula é um dos mandantes? Né? Pense bem antes de você falar que não tem nada a ver, que não tem nada relacionado, que o Bolsonaro tem as mãos limpas, porque nós sabemos que ninguém tem mãos limpas até que se prove o contrário, tá bom? Tá bom? Então vai ter que ser muito provadinho aí, né? Quem mandou matar Marielle e o Anderson. Sou um capitão do exército brasileiro e parte dos oficiais da polícia do Rio de Janeiro é de grandes meus amigos meus. Por coincidência, um desses suspeitos de ter matado a Marielle não era, na verdade, vizinho meu, mas morava do outro lado de uma outra rua do condomínio. É vizinho, é bairro. Bairro, amigo. Vizinho é isso, seu bairro. Mora aqui, eu tenho vários vizinhos na minha rua, no meu bairro, né? Então, se alguém for vendedor de droga aqui onde eu moro,
Eu sou vizinho de um vendedor de drogas. Entendeu? Se alguém matar alguém, eu sou vizinho do assassino que matou alguém. Tá? Não era, na verdade, vizinho meu, tá? Beleza. Mas a mídia sempre me criticou e estabeleceu uma conexão, disse o presidente. Oh, coitado dele, gente, coitado. Durante a apresentação do programa, o presidente brasileiro foi referido como alguém que já fez comentários incompatíveis com os valores americanos, principalmente quando dirigidos à comunidade LGBT. Coisa que Bolsonaro garante serem comentários tirados do contexto. Segundo o capitão da reserva, se ele realmente fosse tudo isso, não seria eleito presidente. Não, querido, você é tudo isso e você foi eleito presidente por causa de tudo isso. Né? Bolsonaro, que teve grande quantidade de fake news atrelada à sua campanha presidencial em 2018, garantiu que não tem nenhum tipo de preconceito e que notícias relacionadas a LGBTfobia, machismo, racismo e xenofobia seriam falsas. Há um grande número de notícias falsas, mas a população aprendeu a usar redes sociais e pessoas não mais acreditam e nem confiam na imprensa tradicional. Não tenho nada contra homossexuais, nem contra mulheres e não sou xenofóbico. Não quero ter minha casa... mas quero ter minha casa em ordem. Ainda sobre o mesmo assunto, Bolsonaro afirmou que para ele a definição de família é uma só, aquela da Bíblia. E ele não é homofóbico. Não é. Não, ó, se o meu filho for gay, eu prefiro que ele esteja morto do que ter um filho gay. O menino, quando começa a ficar meio gayzinho assim, você dá um pau, espanca ele, que ele volta a caminhar nos trilhos. Isso não, foi tudo tirado de contexto. Ou, você não merece ser estrupada. Ou, né... imigrantes são a escória da humanidade, como outras e outras frases que o senhor já falou, Jair Messias Bolsonaro. Então você não esconde atrás de fake news, porque quem propaga fake news aqui é o senhor. E o senhor ganhou eleições através de fake news, não é mesmo? Né? E família que está na Bíblia, pega a Bíblia e enfia bem no meio do teu cu. Eu acho que tem espaço suficiente para ela, né? Se você quer se envolver numa relação homossexual, vá adiante. Mas não podemos deixar o governo levar isso para a sala de aula, ensinar isso para as crianças de 5 anos. Ele continua com essa porra do kit gay, né? Continuou o Bolsonaro insinuando que em algum momento outro governo teria realmente feito isso. Ai, nossa, que nojo. Aí, o Bolsonaro, depois que voltou lá dos Estados Unidos, ele publicou um decreto que cortou mais de 13.000,7 cargos em universidades públicas, né? O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que extingue cargos, funções e gratificações na administração pública. Das 21.000 vagas eliminadas pelo governo, pelo menos 13.710 eram de instituições de ensino, o que corresponde a 65% do total do corte. De acordo com informações da Folha de São Paulo, foram extintas cargos de direção, funções comissionadas e coordenação de cursos e outras gratificações concedidas a professores. Na última quarta-feira, do dia 13, quando o governo anunciou as medidas, não foram reveladas quais as áreas seriam mais afetadas pela eliminação dos postos da administração federal. O material informado pelo Ministério da Economia não especificava quais as pastas atingidas e não explicava o significado das siglas e legislações às quais o decreto faz referência, né? Mas a medida faz parte das 35 metas prioritárias dos primeiros 100 dias do governo, que é o quê? Fazer merda, falar merda, né? O governo colocou um corte de 21.000 cargos entre as principais metas a serem batidas nos primeiros 100 dias de gestão do Bolsonaro. O decreto determina a extinção imediata de 2.449 postos em instituições de ensino que hoje estão vagos, mas poderiam ser ocupados a qualquer momento. Outras 11.261 funções gratificadas atualmente em uso deixarão de existir até 31 de julho. Seus ocupantes serão exonerados ou dispensados. Vamos lutar internamente para fazer essas reduções dentro dos 100 dias. Cada vez que diminuímos a estrutura do governo federal, reduzimos os níveis hierárquicos. Reduzimos o dispêndio com chefia, assessoramento e cargos comissionados. Mais dinheiro sai da atividade meio e vai para a ponta, disse o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mais conhecido como o chuveiro Lorenzetti, o que devolveu o Caixa 2 e chorou. Brasil, né? Tá, aqui tem outras análises do Andes, que é do Sindicato Docente de Instituições do Ensino Superior, que aponta que foram eliminadas todas as funções gratificadas das recém-criadas universidades federais de Catalão, em Goiás, Jataí, Goiás, Rondonópolis, Mato Grosso, Delta do Paraíba, no Piauí,
e Agreste de Pernambuco, no Pernambuco, né? O Ministério da Economia informou que mapeou e definiu cargos extintos, afirmou que o corte não vai comprometer a prestação de serviços públicos e a expectativa é que o setor público se torne mais eficiente. Isso porque, em paralelo a essa medida, estão em curso outras ações de simplificação administrativa, desburocratização e readequação da força de trabalho. Tá, isso aqui a notícia vai estar aqui na íntegra, você pode acessar lá e ver sobre isso, né? Aí o Bolsonaro já deu outra notícia aqui. Ele disse em entrevista que a maioria dos imigrantes não tem boas intenções lá nos Estados Unidos, a Fox News, né? Ai, meu pai amado. Olha, tá tendo um som aí da vizinhança, mas eu tenho que gravar vídeo agora e esse é o único momento que eu tenho, né? Há poucas horas de ser recebido pelo presidente Donald Trump na Casa Branca, Jair Bolsonaro elogiou a rede de TV conservadora Fox News, a política migratória do anfitrião, dizendo ser favorável à construção do muro na fronteira com o México e que a maioria dos imigrantes não tem boas intenções. Só um adendo aqui. Bolsonaro, boas intenções. Quais são as intenções, então, dos imigrantes? Que é sair de um país de calamidade pública, por exemplo, da Síria, e para vir trabalhar aqui no Brasil ou da Venezuela, ou quando o brasileiro quer ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Então, todos os imigrantes que saíram do seu país ou que entraram no país vieram sem boas intenções? Vieram aqui para quê? Para roubar, para matar, para fazer o quê? O senhor que é de família de imigrantes, o senhor também, a sua família também veio sem boas intenções? Vai tomar bem no meio do teu cu. Olha o que ele me fala. Concordamos com a proposta sobre o muro, disse Bolsonaro na entrevista. De pouco menos de 10 minutos, exibida na noite da segunda-feira, no dia 18. A maioria dos migrantes não tem boas intenções, nem quer o melhor ou fazer o bem ao povo americano. O que ele quer dizer com isso, gente? O brasileiro ainda afirmou que a política migratória de Trump está ligada, de certa forma, à manutenção da democracia da América do Sul. E criticou a França, que deixou as fronteiras abertas para receber refugiados sem qualquer tipo de seleção ou de filtro. Sim, como que vai selecionar pessoas que estão correndo da guerra? Seu verme asqueroso, nojento. E ter fronteiras abertas, em minha visão, é uma visão absolutamente ruim. Não é uma decisão nada boa. Pau no teu cu, seu verme. Verme. 2 dias antes, seu filho, o deputado e presidente da Comissão das Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro, pinto pequeno, havia dito que brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos são uma vergonha para o Brasil. Eduardo ainda sugeriu que o governo americano estava certo em não liberar a isenção de visto de turismo aos brasileiros, já que várias pessoas entrariam nos EUs de maneira ilegal e ilegalmente permaneceriam lá. Gente, como que pode uma pessoa dessa cagar tão bonito com o Brasil, né? Eles liberam para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não podem liberar para nós entrarmos. Nós gastamos mais de 1 bilhão por ano em turismo só nos Estados Unidos. 1 bilhão de dólares só nos Estados Unidos. O brasileiro é o turista que mais gasta lá. Com Disney, com New York, com Miami, com Los Angeles e tudo aquilo lá que tem naquele lugar. E ele ainda vem me dizer que os brasileiros entrariam e ficariam ilegais lá. Ai, vai chupar o teu cu, vai dar esse seu cu, seu verme. Na segunda-feira, numa decisão unilateral, o governo Bolsonaro inventou o visto de turismo dos cidadãos dos Estados Unidos, também do Japão, Canadá, Austrália, e brasileiros continuam obrigados a passar pelo processo de visto para os EUAs. E nem mesmo a inclusão do Brasil no chamado Global Entry, que agiliza a entrada no país de viajantes frequentes, ocorreu. Isso pra vocês verem de como o Bolsonaro chegou, abriu o cu, mandou o Temer, mandou o Trump enfiar a rola e ele gostou, né? A notícia também tá aqui embaixo, aqui ele também falou sobre, nessa entrevista também fala sobre a Venezuela e Marielle, que eu já disse antes, né? E ele disse também que pode entrar com uma ação militar se o Trump assim desejar na Venezuela. Então você tá trabalhando pros Estados Unidos, seu bosta? Você tá trabalhando pros Estados Unidos, você não honra suas calças de militar não, seu merda. Eu já li uma notícia de que o STF e a Polícia Federal vão barrar essa isenção dos vistos aí, porque fica muito difícil pra controlar. E eu espero que barre mesmo pros Estados Unidos aprender, porque aqui não é bagunça não. Tá pensando que o Brasil é bagunça? Travesti não é bagunça não. Aí nós temos uma notícia aqui número 2 do MEC, que defende um ensino baseado na palavra de Deus. Gente, ela disse que vai ensinar biologia,
que a biologia foi criada por Deus, que a matemática foi criada por Deus, que Deus criou o seu corpo, que Deus criou tudo isso, e isso. E aquilo mais outro, que tudo foi criado por Deus, né? Anunciada como secretária executiva do Ministério da Educação, segundo o cargo mais importante da pasta, a educadora Lolene Lima defendeu em entrevista que o ensino deveria ser baseado na palavra de Deus. Em um vídeo de 2013, durante a entrevista ao canal de TV evangélico Felicidade, Lolene diz que o primeiro matemático e geógrafo foi Deus. E que as crianças começam a ter contato com essas matérias no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o Gênesis. Ela também defendeu organizar um currículo escolar a partir das escrituras. Imagina, né? Olá, crianças, tudo bom? Nós vamos começar hoje como o mundo foi criado. Então, Deus era uma energia que andava pelas águas, ou enquanto o mundo era só água, só mar sem fim e escuridão. Deus então disse que haja luz. E de repente ele disse que haja terra. E foi construindo o mundo no primeiro dia. No primeiro dia, o Big Bang foi o que haja luz. Não existiu dinossauros. Não existiu. Não existiu a evolução dos macacos. Não existiu a teoria da evolução. Não existe. Não existe extraterrestres. Não existe. Tudo foi criado por Deus. A Terra é plana. Não existe terra redonda. Já pensou desse jeito? Já pensou quanto baboseira seria ensinado nas escolas? Só que aí ela foi demitida. Ela foi demitida. Cadê? Deixa eu achar a notícia aqui. Aqui. 8 dias após a indicação, a número 2, o MEC anuncia sua saída da pasta. Vamos lá. Exatamente 8 dias após ser anunciada pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigo como nova secretária executiva do Ministério da Educação, a educadora Lolene Lima informou sua saída do cargo, considerando como o número 2 na hierarquia da pasta. Na madrugada dessa sexta-feira, dia 22, Lima utilizou sua conta no Twitter para comunicar que não faz mais parte da equipe do Ministério. Sem apresentar detalhes sobre a motivação da mudança, ela escreveu: hoje, após uma semana de espera, recebi a informação de que não faço mais parte do grupo MEC. Graças a Deus! Pelo menos uma coisa boa, né? Acho que Jesus deve ter falado: minha filha, sai daí, que você é uma porcaria, né? A educadora expôs que aceitou o convite para servir o país e construir um Brasil melhor por meio da educação. Aqui que você ia fazer isso, né? Reforçando que deixou um emprego de 5 anos à frente do colégio Inspire, em São José dos Campos de São Paulo, que ajudou a fundar. Diante de um quadro bastante confuso na pasta, mesmo sem convite prévio, aceitei a nova função dentro do Ministério, pontuou Lima, que desejou boa sorte para o governo Bolsonaro e o ministro Ricardo Vélez. Ai, meu Deus do céu. É muito. Ai, gente, é muito, eu não consigo mais. Ela é pastora evangélica, chegou a defender ao longo da carreira como educadora que toda disciplina do currículo escolar deveria ser organizada sob a ótica das escrituras, como eu disse na notícia anterior, se referindo à passagem bíblica. O ponto de vista gerou resistência entre outros educadores. Uma educação baseada em princípios é uma educação baseada na palavra de Deus, onde a geografia, a história, a matemática vai ser sobre a vista sob a ótica de Deus. Então o aluno vai aprender que o autor da história é Deus, realizador de geografia foi Deus. Deus fez as planícies, Deus fez os relevos, Deus fez o clima, Deus fez a sua boca para você falar, e infelizmente ele não te deu, não deixou você muda. Desculpa as pessoas mudas com deficiência, mas sinceramente, educadora, você deveria calar a sua boca e usar a sua voz para fazer coisas interessantes, não dizer essas asneiras. E daí teve atrito com a bancada evangélica. Na última quinta-feira, deputados da bancada evangélica cancelaram a participação em reunião marcada com Vélez em mais um episódio de desgaste do ministro. Em parceria com outras bancadas, os evangélicos organizam apoio ao senador Exalci Lucas, um dos cotados para substituir o atual ministro. Ou seja, todos os ministros até hoje estão sendo trocados. Olha que beleza. E o governo é bem preparado. Rumo 2020, que vai ser a desgraça total do Brasil, né? Daí aqui fala também que Ricardo Vélez está pressionado em seu posto desde que se indispôs com um grupo ligado ao escritor Olavo de Carvalho e se envolveu em polêmicas como determinar que as escolas gravassem os alunos cantando o hino nacional e enviassem os vídeos ao Ministério da Educação.
Ai, que bonito, né? Daí nós temos uma notícia sobre Eduardo Bolsonaro, que diz que os brasileiros ilegais nos EUAs é uma vergonha, né? Mas essa notícia eu já tinha falado, então vamos para a próxima. Aqui temos uma notícia de: não estou preocupado com pesquisas, porque não tem credibilidade, disse o Bolsonaro. Mas na época das eleições as pesquisas eram maravilhosas quando colocavam você em primeiro lugar. Não é mesmo, Bolsonaro? Beijos. Então, o que aconteceu? O Ibope fez uma pesquisa que de 49% em janeiro caiu para 34% em março a aprovação do governo Bolsonaro. E eu acho que é 5%, né? Porque é uma parcela minúscula que eu vejo de pessoas apoiando esse homem asqueroso. E ele disse que não tem credibilidade alguma. Então vai tomar no teu cu. Lógico que não tem credibilidade. Você só acredita no que você posta no WhatsApp, amigo. Ou você republica lá no Facebook, ou lá no Twitter. Você é uma comédia em pessoa. Ai, meu Deus, de novo eu bati na porra aqui. Eu tenho, assim, pena de você. Um estudo encontra 999 beneficiários do Bolsa Família que conquistaram mais de 1.288 medalhas em Olimpíadas de Matemática. Eu vou falar dessa notícia, mas primeiro eu vou falar essa notícia aqui, que vem antecedendo essa notícia que eu li agora. Que o governo constatou menor desenvolvimento intelectual em filhos do Bolsa Família, disse o Bolsonaro em um vídeo, né? Então ele pega o vídeo, vamos ver se temos os vídeos aqui, vamos ver. Ministro da Cidadania nosso, o que acontece? Ele fez um levantamento de 3 mil famílias que recebem Bolsa Família, tá? 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos. E essa garotada, então, foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, tá? O desenvolvimento deles equivalia a 1/3 da média mundial. É o ministro Osmar Terra. Tá? Então, olha só, 1/3 da média mundial. Realmente fica até difícil, até com boas escolas, você fazer com que essa garotada, que começa errado lá atrás, tenha capacidade de fazer uma boa escola, uma boa universidade e ser um bom profissional lá na frente. Gente, não dá pra acreditar que esse homem falou isso, né? Ai, gente. Em nota, a pasta de Osmar Terra explica que o estudo citado por Bolsonaro diz respeito ao monitoramento de resultados do programa Criança Feliz no desenvolvimento infantil de crianças menores de 3 anos. Aí vamos ver a explicação. O Ministério da Cidadania está acompanhando por meio de uma pesquisa externa coordenada pelo epidemiologista Sérgio Victoria os resultados do programa Criança Feliz no desenvolvimento infantil de crianças menores de 3 anos. A pesquisa é baseada na aplicação de um teste universal em crianças de até 1 ano. Ai, vou ter que parar um pouco porque tá passando uma desgraça aqui na minha rua. Vai tomar no cu. Ah. Vamos lá? Gente, pra quê? A pesquisa é baseada na aplicação de um teste universal em crianças de até 1 ano beneficiários do programa Bolsa Família de 30 municípios. O teste realizado por meio de pesquisa de campo, em parceria com universidades federais e estaduais, identifica funções cognitivas e intelectuais e mede as reações das crianças de acordo com estímulos e atividades envolvidas. Serão avaliadas ao todo 3 mil crianças, sendo 1.500 atendidas pelo Criança Feliz e os demais não participantes do programa. E no vídeo ele disse que foram avaliadas 3 mil crianças, filhos do Bolsa Família.
né? A partir do resultado final da pesquisa, previsto para 2022, o governo federal poderá medir o impacto e efeitos do programa Criança Feliz sobre a estimulação intelectual no ambiente doméstico e no desenvolvimento cognitivo e psicomotor das crianças. Os resultados preliminares constatados no primeiro contato com as famílias beneficiárias durante a construção da linha de base, ou seja, antes do início da participação das famílias no programa Criança Feliz, foi verificada uma defasagem no desenvolvimento cognitivo das crianças beneficiárias de aproximadamente 35% em comparação com outras crianças da mesma faixa etária, que não se encontram em situação de vulnerabilidade social. Desde 2017, o programa realiza visitas semanais a crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família. Os visitadores realizam atividades que orientam as famílias a impulsionar o desenvolvimento cognitivo, motor, socioafetivo e da linguagem das crianças, visando diminuir essa defasagem constatada nos resultados preliminares. Sabe o que é? Crianças que recebem o Bolsa Família são crianças que mal têm o que comer em casa. São pessoas que estão passando necessidades. Você acha que um pai, uma mãe, que provavelmente deve trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário mínimo para tentar levar comida para os filhos, vai ter tempo de pegar a criança de 0 a 3 anos e ensinar a brincar com ela ou comprar um brinquedinho que estimule a atividade intelectual da criança? Não consegue, não tem. Num Brasil como esse, de desigualdade social, não tem e nunca vai existir. Por isso que esse imbecil tá como presidente. Ainda, né? Porque eu ainda tenho fé que esse cara vai cair, né? Mas eu tenho medo porque pode entrar um Mourão. Ai, gente, é tretas, né? Vamos lá, senão eu vou me estressar aqui e vou xingar esse cara, né? A imprensa internacional teve a repercussão da prisão do Michel Temer. Pois é, nessa última semana, Michel Temer foi preso pela Lava Jato. E vamos entender aqui, né? O The New York Times chama atenção para a impopularidade e acusações contra o ex-presidente. Em São Paulo, jornais internacionais repercutem a notícia da prisão do ex-presidente Michel Temer, golpista, e do ex-ministro Moreira Franco, outro golpista que ocupou diferentes cargos no governo do MDBista. O jornal The Washington Post noticiou a prisão como breaking news, notícia urgente. Ex-presidente do Brasil é preso devido a acusações de corrupção, diz o título. A notícia está na página principal do site do jornal americano, porém sem muito destaque. É preciso rodar a página para baixo para encontrá-la. A reportagem informa que o ex-presidente foi detido por 10 acusações de corrupções e que seu ministro de Minas e Energia também foi preso. Nossa, eu preso? Jamais. Já o The New York Times segue a linha do Washington Post. A notícia está na página principal, porém em posição discreta. A reportagem classifica Temer como um presidente profundamente impopular e alvo de numerosas acusações de corrupção. Só não perde para o Bolsonaro, que é o presidente mais impopular da história do Brasil, né? Então, né? Aí nós temos uma notícia do G1 aqui que Michel Temer e Moreira Franco são presos pela Lava Jato do Rio de Janeiro, né? Eu não vou ler aqui o que fala, porque todo mundo já deve estar sabendo de cor salteado. Mas o que eu acho que isso aí é só pra abafar pelos panos ali, pro Bolsonaro conseguir emplacar a reforma da Previdência Social, ou seja, só pra fuder a gente e a gente ficar ligado e esquecer das outras coisas, né? Aí nos EUAs, os EUAs deu uma notícia que podem facilitar o visto para brasileiros, que seria aquele Global Entry, né? Que é assim, você que já tem o visto, você vai lá e em vez de passar pela fila da imigração, eles olham seu passaporte, você só coloca lá o seu passaporte numa maquininha e entra bem mais fácil, não tem que ser revistado. Você vai passar pela revista se tiver algum problema ali, mas é bem mais fácil do que você enfrentar filas e mais filas de imigração para entrar nos Estados Unidos e para sair dos Estados Unidos. Então, é isso. A notícia não quer abrir aqui, mas vai estar aqui na descrição também. Aí o Bolsonaro quer tirar do Estado tudo que puder ser privatizado.
E isso foi lá nos Estados Unidos que ele deu essa entrevista. Na manhã da terça-feira, dia 19, em postagem no Twitter sobre nova rodada de leilões para concessão de mais de 22 aeroportos, o presidente Jair Bolsonaro disse que seu governo tem a meta de tirar do Estado tudo que puder ser administrado pela iniciativa privada. Ou seja, ele vai dar de graça. Já deu aeroportos de graça que custaram mais de bilhões, ele deu bem baratinho. E comemorou ainda, o povo comemorando a venda. Nossa! Gastou bilhões e bilhões de dinheiro público e deu lá pros outros bem baratinho. Ah, gado. Mita. Eu não vou ler a notícia também está aqui. Isso aqui eu já falei. Eu acho que é isso, né, gente? Muitas notícias, Temer preso, Bolsonaro nos Estados Unidos fazendo cagada e dando o cu pro Trump. A gente vê por aqui. E se você veio aqui e fala assim, nossa, você fala muitos palavrões, gente, não tem como não falar palavrões com esse governo, com esse Bolsonaro que tá lá lambendo o saco do Trump. Pra quem não viu também, Bolsonaro, deixa eu colocar aqui a camisa que o Bolsonaro ganhou do Trump, que é da seleção americana, e dá pra ver os adesivos, né? Ai, que lindo! Enquanto o Bolsonaro deu uma camisa da seleção brasileira pro Trump, que claramente a gente vê que é uma camisa, como se pode dizer, uma camisa fake, igual as fake news que o elegeram. Talvez seja isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Comente aqui o que você acha de tudo isso e da palavra de Deus, segundo aquela ex-ministra, que não é mais ministra, a número 2 do MEC lá. E aí, o mundo foi criado por Deus ou não? Né? Alguma coisa criou, mas não desse jeito que a Bíblia pinta e corta. Mas essa é a minha opinião, deixa a sua opinião aí. Não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, Facebook, aqui do canal Minha Vida Nada Fácil, né? Minha Vida Nada Fácil, né? Minha Vida Nada Fácil. E lá no Instagram é o William Santos D. No Twitter é @Santos_D também. Tá tudo aqui na descrição também, os links pra você ir lá. Me segue também no meu blog, que eu posto alguns textos. Eu parei de postar, mas eu vou voltar a postar, porque eu estou voltando a escrever. Porque vocês sabem que o canal aqui é pra isso, né? Pra gente conversar e se interagir. Um beijo e tchau!